Boa noite, irmãos. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a todos, que todos tenham um final de domingo abençoado na presença do Senhor e também uma boa semana, em nome de Jesus. Vamos aqui mais uma vez transmitir a palavra do Senhor, vamos aqui refletir na palavra de Deus, mas vamos fazer uma oração antes, pedindo a Deus a sua bênção e a sua orientação. Vamos orar. Pai Celestial, nós te agradecemos, Senhor, por este domingo que passamos na tua santa presença. Agradecemos, ó Pai, pelo teu amor, pelo teu poder, pela tua graça sobre as nossas vidas. Eu peço, ó Pai, que o Senhor abençoe a cada irmão, cada irmã que está participando deste momento, desta mensagem que nós vamos transmitir nesse instante. Que o Senhor esteja abençoando as suas famílias, dando ao Pai alento no meio das lutas, dando vitória ao Pai no meio das adversidades. Que o teu Santo Espírito, ó Deus, venha trazer alegria, mesmo no meio de tantas dificuldades que temos passado. Que o Senhor esteja abençoando a cada um, abençoando os seus lares e, ó Pai, nos dando a tua mensagem. Que o teu Santo Espírito venha enriquecer os nossos corações com os ensinamentos da tua santa palavra. Eu oro e desde já agradeço em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Irmãos, eu vou fazer aqui uma meditação na palavra de Deus que se encontra na carta de Tiago. Tiago, irmão de Jesus, ele nos traz aqui um ensinamento muito interessante. É Tiago, capítulo 1, versículo 21 a 25. Epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 21 a 25. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Deus abençoe a leitura da sua santa palavra. Irmãos, eu quero falar aqui nessa noite como receber a palavra de Deus. Então, nesse texto aqui, nós temos 5 maneiras como nós devemos receber a palavra de Deus. Por isso que eu falei que é um texto muito interessante, que fala da palavra, fala da importância da palavra de Deus em nossas vidas, da importância de pregar essa palavra, ensinar essa palavra, mas também ensina 4 maneiras como nós devemos receber essa palavra. A primeira diz aqui que nós temos que nos esvaziar de nós mesmos. Quando nós recebemos a palavra de Deus, pela pregação ou pelo ensino, nós temos que nos esvaziar de nós mesmos. É como nós vemos aqui no versículo 21. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei. Acolhei o quê? Acolhei a palavra em vós implantada. Então diz que nós temos que nos esvaziar. Por quê? Porque nós, naturalmente falando,
Nós temos maldade em nossos corações. Nós temos malícia em nossos corações. Nós sempre temos alguma impureza. A Bíblia diz que o coração do homem, naturalmente, ele é corrompido. E é desesperadamente corrompido. Quem o conhecerá? A Bíblia diz que naturalmente existe um mal dentro de nós desde a nossa meninice. O coração do homem é mau desde a sua meninice, é o que diz a palavra. Então diz aqui o texto que nós temos que nos despojar de toda impureza e acúmulo de maldade para acolher a palavra que está sendo implantada em nós. Então nós temos que pedir a Deus para nos ajudar. Senhor, retira do meu coração, retira de dentro de mim tudo aquilo que não lhe agrada. Eu quero me esvaziar para que a palavra de Deus tenha acesso livre à minha alma, tenha acesso livre ao meu coração. Eu não quero que nada de mal dentro de mim venha atrapalhar essa palavra de ser implantada dentro de mim. Porque não adianta nada eu ouvir a mensagem do Senhor, eu ir à igreja, alguém falar do Evangelho para mim e eu estar cheio de entulho dentro de mim. Está cheio de entulho dentro do meu coração. E entulho é uma coisa que ninguém quer, né? Uma coisa que ninguém gosta. Normalmente entulho a gente manda alguém pegar, levar para longe. A gente contrata um caminhão para levar aquele entulho para longe. E às vezes a gente está cheio de entulho dentro de nós. Aí quando vem a palavra de Deus tem dificuldade de ser enxertada dentro de nós por causa desses entulhos. Então vem essa recomendação aqui de Tiago, dizendo: despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei a palavra de Deus. Então, em primeiro lugar, é isso que Tiago está querendo dizer aqui, né? São entulhos espirituais ou entulhos morais, entulhos do racionalismo humano, que a gente tem que se esvaziar desses entulhos para que a palavra de Deus venha nos encher. Jesus falou que a boca fala do que o coração está cheio. Então, se o teu coração, se a tua alma está cheia da palavra de Deus, essa palavra ela vai ser transmitida com mais facilidade, porque você vai estar abastecido. Mas se dentro de você está cheio de impureza, acúmulo de maldade, aí não tem como o teu coração ficar cheio da palavra. Vai estar cheio de outras coisas, e essas outras coisas é que vão ser transmitidas pelos nossos lábios. Então, em primeiro lugar, para receber a palavra de Deus, nós temos que nos esvaziar de nós mesmos. Em segundo lugar, para a gente receber a palavra de Deus, nós temos que recebê-la com mansidão. Com mansidão, é o que diz aqui. Receber, acolher com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Mansidão. Quando a gente ouve a palavra de Deus, nós temos que ouvi-la com calma, com tranquilidade. A gente não pode receber a palavra de Deus já com o pé atrás. Não tem pessoas assim? Que você vai pregar a palavra, você vai anunciar o Evangelho, você vai ensinar, a pessoa já está com o pé atrás, a pessoa já está armada, a pessoa já está pronta a rebater os ensinamentos da palavra. A pessoa já vem com os seus achismos, a pessoa já vem querendo se antepor à palavra de Deus. Quanta gente até briga, discute, não é? Tem pessoas que chegam até às vias de fato, porque não concorda com a palavra que está sendo pregada. Não tem muito tempo eu vi um pregador, um vídeo de um pregador vestido de pano de saco, conclamando as pessoas ao arrependimento. É um pregador americano, ele esteve no Brasil, ele vai pregando e tem uma intérprete,
e as pessoas rancorosas, as pessoas com ódio, confrontando aquele pregador, enfiando o dedo no nariz do pregador, discordando do que ele estava pregando. E aqui diz que nós temos que acolher com mansidão a palavra em voz implantada, porque ela é poderosa para salvar a vossa alma, ela é poderosa para salvar vidas, salvar muitas almas. Por isso nós temos que recebê-la com mansidão. Mansidão nos fala também de humildade, né? A pessoa está pronta a ouvir. A Bíblia diz que nós temos que ouvir. Mais precioso é ouvir do que falar. Por isso nós temos 2 ouvidos, né? Nós temos uma boca só, uma língua só e 2 ouvidos, porque o falar é prata, o ouvir é ouro. A Bíblia diz que nós temos que estar prontos a ouvir, nós temos que ser tardios em falar e prontos a ouvir. E para isso é preciso mansidão, é preciso receber com brandura a palavra de Deus e não combatê-la, pelo contrário, recebê-la com amor e carinho, com mansidão. Em terceiro lugar, como receber a palavra de Deus? Nós temos que receber a palavra de Deus dispostos a praticá-la. Terceiro lugar, receber a palavra de Deus com a disposição de colocá-la em prática. É o que nós vemos aqui depois, no versículo 22 em diante. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Então nós temos que receber a palavra de Deus com o desejo de colocá-la em prática. Porque a palavra de Deus, ela não é mera teoria. A palavra de Deus não é só para satisfazer o nosso ego, para satisfazer os nossos sentimentos, para satisfazer as nossas necessidades, para Deus derramar bênçãos sobre nós. A palavra de Deus, ela é para a gente vivenciá-la, colocá-la em prática. Então, quando a Bíblia diz que você tem que abandonar o pecado, é para você fazer isso. Se a Bíblia diz que a gente tem que dar bom testemunho, é para fazer isso. Se a Bíblia diz que a gente tem que amar o bem, aborrecer o mal, é para fazer isso. Se a Bíblia diz que a gente tem que amar o próximo e ajudar o próximo, é para fazer isso. Se a Bíblia diz que a gente tem que se santificar, a gente tem que se consagrar a Deus, é para fazer isso. Se a Bíblia diz que nós não devemos ser mundanos, não nos conformarmos com este mundo, nós temos que fazer isso. Então, tanta coisa que a Bíblia ensina, nós podemos dizer que a maior parte da Bíblia, quase toda a sua totalidade, nos diz que nós temos que praticar a palavra e não apenas sermos ouvintes. Não adianta nada eu me esvaziar de mim mesmo, com mansidão, receber a palavra, me encher da palavra e ela ficar só dentro de mim. Aí eu vou virar o quê? Um mar morto, né? Vocês sabem o que é um mar morto? Por que o mar é morto? Ele tem esse nome de mar morto. Porque ele recebe água, recebe do Jordão, do Rio Jordão, e a água fica ali acumulada e o mar morto não distribui, né? Ele não dinamiza aquela água fica parada lá. E aí fica tão salgada que não tem vida. E vai secando, porque é tanto sal e há muita evaporação que está secando também, e cheio de sal, sem vida. Não tem aves, não tem peixes, não tem nada. Então, aquele que recebe a palavra, recebe essa água, né? Recebe. E não dinamiza essa água, não distribui, não adianta nada.
Então, recebe a palavra e não coloca em prática, vai ficar como um mar morto, vai ficar um morto espiritual, né? Como o Tiago mesmo fala, né? Tem fé, ouve a palavra, mas não tem obras, né? Então essa fé é morta, é uma fé morta, até crê na palavra, recebe, mas não pratica, não há obras, então é uma fé morta, é uma fé morta, né? Então nós temos que ter a disposição de colocar essa palavra em prática, porque se a pessoa não faz isso, se o crente não faz isso, ele está enganando a ele mesmo. Ele está tentando enganar sua própria consciência, mas não pode enganar a Deus. Temos que receber a palavra de Deus com a disposição de praticá-la. E a gente tem visto muito isso acontecer nas igrejas, né? Nas igrejas do Senhor Jesus espalhadas no mundo inteiro, de crentes, né, que não renunciam a si mesmos, crentes que não abandonam o pecado, crentes que vivem como o mundo vive, não é mesmo? Então não estão colocando em prática os ensinamentos da palavra de Deus, estão vivendo como um incrédulo qualquer, sem santificação, sem aborrecer o mal, e crentes religiosos. Então, não estão recebendo a palavra de Deus e colocando em prática. Não estão colocando em prática. Em quarto lugar, como receber a palavra de Deus? Com consideração. Consideração. É o versículo 25. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade. A palavra de Deus é chamada também de lei perfeita, lei da liberdade. Por quê? Porque a palavra de Deus liberta. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nos liberta dos vícios, nos liberta dos maus hábitos, nos liberta da escravidão do pecado, nos liberta do inimigo, nos liberta do mundo que está à nossa volta. A palavra de Deus nos liberta. Agora, tem que receber a palavra de Deus com consideração. Você tem que receber essa palavra e realmente considerá-la como palavra de Deus. Você não pode receber essa palavra como se fosse palavra de homens, como se fosse uma palavra qualquer. Você tem que receber a palavra de Deus com consideração. Você tem que ter uma alta consideração por essa palavra como uma palavra perfeita, uma palavra que realmente liberta, como uma palavra que vem do alto, vem dos céus, para te fazer vitorioso aqui na terra. O apóstolo Paulo, algumas vezes, ele escrevendo às igrejas, ele fala que os irmãos tinham que considerar a palavra como palavra de Deus, como na verdade ela é, e não como palavra de homens. Então ele evocava essa autoridade nas suas epístolas como palavra de Deus, as pessoas receberem como palavra de Deus, como os profetas faziam no Velho Testamento, não é? Veio a minha palavra do Senhor dizendo: assim diz o Senhor, a boca do Senhor o disse. Então você tem que receber essa palavra como realmente de Deus, é Deus falando para o teu coração, porque é muito triste quando tem pessoas que vão à igreja e alguém está lá falando e não leva a sério, não considera, como se aquela palavra fosse de um homem qualquer. A pessoa está pregando dentro da Bíblia, fielmente dentro da Bíblia, e a pessoa não está recebendo, não está considerando aquela palavra como de Deus. E até fazem pouco caso, debocham. Tem até pessoas que dizem: domingo que vem eu não vou na igreja, que é fulano, é fulana que vai pregar, então não vou. Se for outro eu vou. Sabe? Ainda fica escolhendo como se a palavra de Deus fosse exclusividade de um ou de outro. Não, é a palavra de Deus, não importa quem está pregando.
pode ser uma pessoa ilustrada, uma pessoa cheia de diplomas, um doutor, e pode ser uma pessoa humilde, pode ser um simples membro da igreja, mas ele está ali usando a Bíblia. Ele está ali usando a palavra de Deus, e se ele está sendo fiel à palavra, é Deus que está falando. Se ele está falando dentro da palavra, é Deus que está falando. Então, por isso que diz aqui, nós temos que receber a palavra de Deus com consideração, recebê-la realmente como palavra de Deus e crer que é Deus que está falando. Aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade. E para completar, irmãos, aqui em quinto lugar, como receber a palavra de Deus, segundo esse texto aqui de Tiago, do presbítero Tiago, presbítero de Jerusalém, o primeiro presbítero de Jerusalém, irmão de Jesus. Em quinto lugar, ele diz que nós temos que receber a palavra de Deus com perseverança. Perseverança. É o que nós vemos aqui na continuação do versículo 25. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Então é receber a palavra de Deus, a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela perseverar. Perseverar nela. Com perseverança aí é perseverar nessa palavra. Então, se você recebe a palavra de Deus esvaziando-se do seu próprio ego, dos seus achismos, das suas impurezas, se você recebe a palavra de Deus com mansidão e você a coloca em prática e a considera realmente como palavra de Deus, amém, glória a Deus por isso. Mas não pode parar aí, você tem que perseverar nela. Não pode ser só alguns dias, não pode ser só alguns meses do ano ou alguns anos, não. Aqui a Bíblia diz, e Tiago nos fala aqui, que nós temos que perseverar nessa palavra. Vivenciá-la e perseverar, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Vejam, é perseverar até o fim. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Tem que perseverar, porque a tua perseverança, ela vai ser testemunho para os outros. A tua perseverança vai mostrar que você realmente é salvo, de que você realmente é um filho de Deus, de que você realmente já nasceu de novo, você é nova criatura. A tua perseverança é a prova de tudo isso. Você pode ver uma pessoa que está há algum tempo na igreja, fazendo a obra de Deus, e prega, ensina, passam alguns anos e aquela pessoa abandona, vai embora, abandona tudo, vira as costas para a igreja, vira as costas para Deus, às vezes vai até para outra religião. Aí você coloca em dúvida se aquela pessoa realmente um dia nasceu de novo, se ela um dia foi salva, se ela um dia realmente se tornou nova criatura. Você coloca em dúvida porque ela não perseverou. Ela está dando uma demonstração de que foi fogo de palha, e foi semente que caiu nos pedregais ou nos espinhos. Jesus falou, aquela pessoa que persevera é como aquela semente que caiu em boa terra e produz a 30, a 60, a 100 por um, até 100%, porque perseverou. Então é a prova inequívoca de que realmente é uma nova criatura, é um filho de Deus já selado pelo Espírito Santo, o Espírito da promessa para a salvação. Então tem que perseverar. É nessa palavra que é a lei perfeita, a lei da liberdade. Tem que perseverar todos os dias na presença do Senhor. Isso aí é muito importante, isso aí é capital na vida do crente. Não tem aqueles que a gente chama de crente vagalume, né? Crente vagalume. Acende, apaga. Acende, apaga.
acende, apaga. Está firme, está fraco. Está na igreja, está fora. Está na igreja de novo, está fora. Irmãos, isso não é perseverança. É o crente intermitente, né? É o crente intermitente. Está de um jeito, daqui a pouco está de outro. Está sempre assim, variando. Então, aqui a recomendação é você receber a palavra de Deus, praticá-la, praticar essa palavra que é a lei perfeita de Deus, é a lei da liberdade que te mantém livre, e perseverar. Perseverar. O apóstolo Paulo, lá no final do capítulo 15 de 1 Coríntios, ele fala: portanto, irmãos, sede abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então não tem, para crente não tem aposentadoria. Não existe aposentadoria para crente. Eu vou perseverar aqui até os meus 50 anos. Depois vou dar um tempo, vou curtir a vida. Então não tem. A pessoa está com 80, 90 e ela continua perseverando na palavra, fazendo a obra, praticando, porque sabe que o final da carreira é chegar na glória celestial, como diz Paulo, né? Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Agora eu sei que a coroa da justiça me está reservada pelo justo juiz, que é Cristo. Então é isso que é perseverar. Nós fomos chamados para perseverar para a vida inteira. Lembra do povo de Israel no deserto? Muitos não perseveraram, né? A maioria não perseverou e acabaram perecendo no deserto e não chegaram lá na terra prometida. Poucos chegaram lá. A maioria ficou pelo meio do caminho porque não perseveraram em seguir ao Senhor e cumprir essa palavra. Portanto, meus irmãos, que Deus continue nos esclarecendo, nos abençoando, nos orientando, que o Senhor continue nos ensinando a sua palavra pela pregação, pelos estudos, que o Senhor continue assim e que a gente leve a sério a palavra de Deus. E eu vou repetir aqui esses 5 tópicos, esses 5 pontos relacionados à palavra de Deus, como receber a palavra de Deus, segundo esse texto de Tiago 1, versículo 21 a 25. Receba a palavra de Deus, esvaziando-se de si mesmo. Receba a palavra de Deus com mansidão. Receba a palavra de Deus disposto a praticá-la. Receba a palavra de Deus com consideração. E receba a palavra de Deus com perseverança. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te dê uma semana guardado e protegido pela poderosa mão de Deus. Vou fazer mais uma oração e vou encerrar com a oração do Senhor. Se você, onde você estiver, você quiser fazer a oração do Senhor comigo, aproveite esse momento. Então eu vou orar e fazer a oração do Senhor. Pai Celestial, confirma a obra de nossas mãos. Confirma, ó Pai, a Tua palavra que foi transmitida nesse momento. Que todos que receberam possam observar esses 5 pontos importantíssimos ao receberem a palavra. Que o Espírito Santo venha completar essa obra em suas vidas. Obrigado, ó Pai, por essa oportunidade, obrigado por essa palavra transmitida e que ela seja também real na minha vida. Que todas essas questões façam parte também da minha vida, que eu seja também um exemplo para que outros possam se espelhar. Ó Pai, fica conosco, dá-nos a Tua paz, uma semana guardados e protegidos por Ti, debaixo dos Teus cuidados e do Teu amor. Em nome de Jesus eu oro e desde já te agradeço. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que
Deus te abençoe, em nome de Jesus.